Hoje, a gente vai conversar sobre um tema bem profundo, o impacto da ferida paterna. Esse é um conceito que vem lá de Carl Jung e é basicamente uma jornada para dentro, para a gente entender uma dor que, muitas vezes em silêncio, acaba moldando a vida de muita gente. Essa pergunta, ela vai direto ao ponto, né? Toca naquela sensação de ter crescido sem o verdadeiro reconhecimento de uma figura paterna. E olha, não se trata só da presença física, mas da ausência daquele olhar que valida, sabe? Aquele olhar que diz, eu te vejo. E essa busca por ser visto, por ser reconhecido, pode acabar se tornando um motor invisível que move uma vida inteira. Bom, para a gente mergulhar nesse tema, nosso caminho vai ser este. Vamos começar entendendo o que é essa ferida invisível, falar sobre o arquétipo do pai, ver como surgem as rachaduras na alma, os ecos disso na vida adulta e, o mais importante, traçar um caminho para a libertação. É uma jornada da dor para a esperança. Então vamos começar pela essência do problema. A grande questão da ferida paterna é que, ao contrário de outras dores, ela geralmente não é visível. Não sangra. Ela se instala quietinha, no silêncio, bem ali, na ausência de uma conexão emocional que é fundamental. E aqui está o ponto crucial. Quando esse olhar de validação não existe, a criança lá no fundo entende que precisa conquistar o próprio valor. E como isso aparece mais tarde? Numa busca sem fim, por conquistas, por um desempenho impecável, por perfeição. Tudo isso, na verdade, é uma tentativa de preencher aquele vazio lá do começo, de finalmente sentir agora sim eu sou suficiente. Certo. Mas por que essa figura é tão importante assim? Para a gente entender a fundo, a gente precisa falar de um conceito-chave de Jung: os arquétipos. Pensa neles como se fossem os alicerces, a estrutura básica da nossa psique. A analogia do sistema operacional é perfeita. Os arquétipos são como os programas básicos que já vêm instalados na nossa mente. São esses padrões universais, herdados, tipo o herói, a sombra, a grande mãe, que nos ajudam a organizar e a dar sentido ao mundo, sabe? Muito antes da gente conseguir colocar em palavras. E o arquétipo do pai, esse é um dos mais fundamentais. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem um arquétipo da mãe, que é a fonte do amor, do acolhimento, da segurança, é o nosso mundo interior. Do outro, o arquétipo do pai. Ele é o símbolo da força, da direção, da proteção, é a figura que nos prepara e nos impulsiona para o mundo lá fora, que nos dá coragem para a gente se tornar quem a gente é. E aí a gente entende a consequência. Quando esse arquétipo do pai falha, o que se quebra não é só o coração, não é só uma carência emocional. É mais fundo. É como uma fratura na própria estrutura da personalidade. A pessoa pode passar a vida se sentindo meio perdida, sabe? Sem um eixo, sem um norte, sempre procurando um rumo que, na verdade, nunca foi bem estabelecido lá atrás. Ok, então como é que essa ferida toma forma na prática? É bem importante a gente entender que ela não tem uma cara só. Pelo contrário, ela pode aparecer de jeitos bem diferentes. Basicamente, a gente pode pensar em duas formas. Primeiro, a ferida que a gente chama de ativa. Essa é clara, é óbvia. É a agressão, a crítica constante, a humilhação, o trauma é nítido. A criança sabe que tem algo errado. Mas tem também a ferida sutil, e essa talvez seja até mais traiçoeira. É quando o pai está ali, presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Ele provê, mas não se conecta. Isso gera uma confusão enorme na criança, que sente o vazio, mas não sabe de onde vem, e acaba duvidando da própria dor. Essa frase é muito forte, e ela revela o mecanismo central de tudo isso. A mente da criança, para proteger a imagem do pai, que deveria ser a autoridade, faz uma inversão. Ela internaliza a falha. O pensamento silencioso é mais ou menos assim: se eu não recebo amor, se não sou isto, o problema deve ser meu. E essa crença, coitada, vira a base de uma insegurança que pode durar a vida toda. Certo. Agora vamos ligar os pontos. Como é que essa ferida, seja ela ativa ou sutil lá da infância, ecoa e se manifesta na vida adulta? Nos nossos comportamentos, nos nossos padrões? As consequências são muitas e bem comuns. Por exemplo, aquela voz crítica do pai vira um tribunal interno, uma autocrítica que não para nunca. Surge um perfeccionismo, uma necessidade de provar o próprio valor o tempo todo. A pessoa se autossabota, principalmente quando o sucesso ou o amor estão perto. E nos relacionamentos, existe um padrão de sempre escolher parceiros indisponíveis emocionalmente. É um ciclo que alimenta uma ansiedade profunda, um medo de falhar e até uma incapacidade de simplesmente relaxar, de se sentir merecedor de descanso.
E a psicologia de Jung dá um nome para isso, complexo paterno. Pensa nisso como um circuito emocional antigo que fica ali adormecido. De repente, um gatilho no presente, uma crítica do chefe, um jeito de falar do parceiro, aperta esse botão. E aí vem uma reação totalmente desproporcional, porque quem está respondendo não é o adulto, é a criança ferida lá de trás, revivendo toda aquela dor. E é por isso que, muitas vezes, padrões dolorosos se repetem sem parar. É importante entender uma coisa: o nosso inconsciente não busca a felicidade, ele busca o que é familiar. Então, o que ele faz? Ele recria aquela dinâmica original de abandono ou de crítica nos relacionamentos de hoje, numa tentativa quase desesperada de, desta vez, ter um final diferente, de consertar o passado. No fim das contas, a pessoa não está buscando amor, está buscando aprovação. Ok, depois de olhar para essa dor toda, a grande pergunta é: e agora? Como se sai desse ciclo? E a notícia boa, a mais importante de todas, é que a cura é sim possível. E ela começa com uma decisão consciente, a de se reconstruir. Esse processo de cura tem alguns passos bem claros. O primeiro, e talvez o mais difícil, é nomear a dor. É admitir com honestidade que doeu e que ainda afeta. O segundo passo é sentir, deixar a tristeza, a raiva ou o abandono virem à tona sem julgamento. Depois vem a virada de chave, transformar a narrativa. É assumir a responsabilidade de se tornar o adulto que se precisava ter tido. E, por último, construir o seu pai interior. Ou seja, cultivar uma voz interna que guia com respeito e não com punição. E existem ferramentas práticas para ajudar nessa jornada. Escrever uma carta catártica para o pai, sem a intenção de enviar, mas para liberar o que está preso, é muito poderoso. A técnica da cadeira vazia, para ter um diálogo simbólico, também ajuda. Escrever para sua criança interior e, principalmente, começar a prestar atenção naquela voz do crítico interno e conscientemente desafiá-la. São os primeiros passos para essa reconstrução. No fundo, o grande objetivo é este: é parar de procurar aprovação do lado de fora, é mudar o foco. Em vez disso, começar a construir aquela presença firme, amorosa, que tanto faltou, mas agora do lado de dentro. É aprender a se tornar o próprio porto seguro, a própria fonte de validação e de respeito. E a gente encerra com essa reflexão. A verdadeira libertação não acontece quando a gente ignora a dor ou quando tenta superar na marra. Ela começa no exato momento em que a dor é vista, quando a gente tem a coragem de olhar para a ferida de frente. É aí que ela perde o poder de controlar nossa vida lá das sombras. E é aí que se abre o espaço para a gente finalmente poder escolher um novo caminho. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se